the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula aqui, uma aula de física. Vamos tratar um pouco sobre força de atrito e também a decomposição de várias forças que vocês vão estudar. E também como nomear e colocar as forças num corpo que está sendo puxado, como essa figura mostra com esse ângulo alfa. Caiu na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e diz o seguinte: um professor de educação física pediu a um dos seus alunos que deslocasse um aparelho de massa m com velocidade constante sobre uma superfície horizontal, conforme representado na figura a seguir. O aluno arrastou o aparelho usando uma força F, sendo μ o coeficiente de atrito às superfícies de contato do aparelho e o chão. É correto afirmar que o módulo da força de atrito é, e temos essas 5 alternativas, todas literais. Então vamos lá. Pessoal, eu fiz um gráfico aqui pelo aplicativo do GeoGebra, onde vou detalhar todas as forças que você tem que colocar numa questão desse tipo aqui, tá? Então vamos lá. Bom, aqui está o desenho e vamos detalhar bastante cada nomenclatura, cada força que tem aqui na figura. Olha só, a única força que ele deu no exercício foi essa força F. Então toda força você cria no eixo cartesiano e coloque a maioria das forças existentes no próprio eixo X e no eixo Y, respectivamente. Bom, mas a força F não está no eixo, né? Se você for colocar, então você tem que decompor qualquer força que estiver fora do eixo e projetar nos respectivos eixos. Então, por exemplo, eu tenho a força F, que foi o único dado que deu. Você vai decompor tanto a projeção no eixo horizontal, chamo de Fx, e no eixo Y, essa projeção chama Fy, ou seja, a soma vetorial de Fx e Fy vai resultar na força F, ok? O ângulo ele deu alfa, esse N aqui é a força normal. O que é a força normal? A força normal é a força de reação do piso sobre o bloco. O bloco empurra o piso, assim como o piso empurra o bloco. Então, essa reação do piso a gente chama de normal. Muito cuidado, gente, a normal não é reação da força peso, tá? Nesse caso aqui, se não tivesse essa força Y, coincidiria a força normal com o peso, beleza, mas não é o caso. E essa força para a esquerda é uma força de atrito, sempre contrário ao movimento ou à tendência do movimento, tá? Então, se você está querendo puxar algo e você não está conseguindo graças à força de atrito que está trabalhando contra você. Agora, qual é a pergunta mesmo? Ele quer saber qual que é o módulo da força de atrito. Bom, peraí, se você olhar aqui a figura, no eixo horizontal eu tenho a força de atrito e a força Fx. Agora, outro detalhe importante, ele falou o seguinte, ó, o menino está arrastando, ele tá, mas com velocidade constante. Então, ó, guarda esse conceito aqui, ó. Toda questão de física, tiver esse termo, velocidade constante, você já sabe que a aceleração é nula, zero. Então, a soma vetorial dessas forças horizontais e as verticais tem que ser nula, tá? Por quê? Olha só, pela segunda lei de Newton, toda força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ora, então significa que se a velocidade é constante, m vezes zero vai dar zero. Então a força resultante será zero também, tá? Ou seja, se eu somar vetorialmente no sentido horizontal, que é o eixo X, eu vou considerar para a direita positivo e para a esquerda negativo. Então, Fx menos a força de atrito é igual a zero. Seria, no caso, massa vezes aceleração, mas como é uma velocidade constante, então é zero. Então, a minha força de atrito, se eu passar para lá, vai ficar positivo. Vai ficar força de atrito igual a força Fx, que é a projeção da força F. Agora, gente,
Você chegou aqui, a força de atrito é igual a Fx. Aí você procura aqui na alternativa, não cheguei a lugar nenhum. Então você tem que lembrar da trigonometria, gente. Olha só. Você concorda que isso aqui é um triângulo retângulo? Aqui é 90 graus. Toda a projeção faz 90 graus com eixo, tá? Ora, se você observar aqui, o cateto adjacente é o próprio Fx. A hipotenusa é o F. E quem é o cateto oposto? Ó, cateto oposto é esse lado aqui. Mas esse lado aqui, se você olhar aqui do lado esquerdo, não é o mesmo módulo do Fy? Então eu posso chamar isso aqui de Fy. Olha só, mesma medida, tá? Muito bem. Agora, eu não quero trabalhar com Fx, que é o cateto adjacente. Eu já tenho a hipotenusa. Qual a formulinha daquelas relações trigonométricas do triângulo retângulo que a gente tem cateto adjacente e hipotenusa? Ah, não lembra? Então vamos lá, ó. Quando for seno de um ângulo, eu chamar aqui de alfa mesmo, é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa será sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa será sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente que toma coca. Beleza. Agora é o seguinte, gente. Se eu quero saber o Fx, é o cateto adjacente, eu tenho a hipotenusa, então eu vou usar a formulinha do cosseno. Então, cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que é o Fx, sobre a força F, que é a hipotenusa. Como eu quero saber o Fx, o F vem para cá multiplicando. Então, meu Fx, por que multiplicando? Porque ele está dividindo aqui, então passa para cá. Então, vai ficar F vezes cosseno de alfa. Agora é só substituir aqui, ó. A minha força de atrito, ao invés de escrever Fx, eu vou escrever F cosseno de alfa. E está respondida a nossa questão. Alternativa D de deusa, D de dado. Beleza? Entenderam? Ah, professor, por que o senhor não mexeu nas forças verticais? Vamos lá, vamos complementar essa informação. Verticalmente, observe que o garoto está puxando esse bloco, não está? Mas por acaso, ele tem movimento vertical? Não, não está indo nem para cima, muito menos para baixo. Ele está vindo horizontalmente, não é isso? Beleza, então significa que também as forças resultantes são nulas. Então, para cima, vamos considerar positivo. Então, Fy mais a força normal, lembrando, tá, Fy é a decomposição da força F no eixo Y, menos a força peso, uma vez que a força peso está sentido para baixo, tem que ser igual a zero. Bom, se fosse preciso calcular alguma força aqui, você utilizaria essa equaçãozinha aqui. Como a pergunta é em função de f de x, então só essa resposta já satisfaz a pergunta do exercício. Beleza? Entenderam, pessoal? Mas se você ficou com alguma dúvida sobre essa teoria, escreve aí nos comentários que eu faço questão de te atender e tirar qualquer dúvida que tenha restado aí. E se você entendeu ou achou que a aula valeu a pena, apesar de curta, não deixa de fazer a sua inscrição, caso ainda não tenha feito. Deixe seu like, é mega importante para que o nosso projeto seja divulgado cada vez mais pelo algoritmo do YouTube. E chame também aquele seu amigo que ainda está no ensino fundamental e também os seus colegas do ensino médio para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado para que você entenda cada exercício aqui com todos os seus mínimos detalhes e que você possa entender através de muita figura também. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!